Desde 48, de 48 para cá, do que já teve de conflito ali, né, cara? Não, todos foram iniciados pelos árabes, né? Israel não iniciou nenhum conflito, né? E felizmente ganhou todos eles, tanto que Israel existe ainda, porque hoje em dia Israel já é um estado consolidado, já tem uma força muito grande, mas nem sempre foi assim, né? Quando Israel começou, houve em determinados momentos o risco realmente de não existir mais Israel, de ser totalmente eliminado, né? Israel. Então foi realmente uma luta dos israelenses para manter o estado deles. E felizmente conseguiram. Agora, você citou o evento dos pagers, né? E aquilo ali foi um destaque absurdo para o Mossad, né? Como que conseguiu fazer isso? E aí eu quero voltar esse tema contigo, contextualizando o seguinte. Você citou a inteligência de Israel em vários momentos, né? Uhum. Para descobrir o que estava tendo uma reunião ao lado da embaixada do Irã na Síria. A questão dos pagers. A morte do líder do Hamas lá na posse presidencial no Irã. E vários outros líderes do regime, sim. Eles estão destruindo a liderança, assim, com uma facilidade, em tese, né, com uma facilidade. Então, eu queria que você voltasse a esse ponto da capacidade do Mossad, né, e ao longo desse um ano, tudo que Israel fez assim de surpreendente, conseguiu eliminar vários líderes e de formas assim, realmente surpreendente, né? Então, por favor. Sem dúvida alguma. O Mossad é conhecido como uma excelente agência de inteligência, né? Talvez a melhor do mundo, se não certamente uma das melhores do mundo. E eles têm muita experiência ali no Oriente Médio, né? Uma coisa que chama muita atenção, saiu recentemente essa informação até, o Ahmadinejad, que já foi presidente do Irã, ele numa entrevista para uma empresa árabe, ele falou o seguinte, que em determinado momento, no governo dele, eles tentaram criar uma unidade da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã focada em combater o Mossad, uma espécie de agência de contra-inteligência, né? Ou seja, você sabe que isso não é incomum, né? Na época da Guerra Fria, a CIA e a KGB tinham isso também, você tinha o seu espião lá com o cara e você tinha os seus espiões que tentavam identificar espiões do outro lado, do seu lado e coisa e tal. Então eles criaram uma unidade de elite lá no Irã para identificar e combater o Mossad. E depois de um ano desse grupo agindo, eles descobriram que o líder do grupo era do Mossad e 20 outros oficiais que eram o cerne do grupo eram do Mossad. Aí Repara, os caras pegaram. Vamos pegar o pessoal que é mais pró-Irã aqui, que é mais. A gente tem certeza que é a favor do Irã, que é pra fazer uma elite contra o Mossad, e aí descobriu que era todo mundo do Mossad. Que isso, cara. Pra você ver o quanto que o Mossad tá infiltrado. Não é estranho entender essas coisas que aconteceram. Eles conseguirem identificar que o Hezbollah tava comprando pagers, né? Por quê? Porque eles estavam com medo de celular, realmente celular. Muito fácil GPS, de invadir, internet. Coisa e tal, né? E esse é o problema, né? O celular ele tem GPS, então você consegue identificar onde é que a pessoa está. Eu fazendo essa cobertura, você via várias situações em que Israel identificava um comandante do Hezbollah andando numa estrada, ia lá e mandava um míssil, aquele míssil Hellfire, que é um míssil que não explode, em cima do carro do cara, ele matava só o cara. Sim. Às vezes não matava nem o carona saía vivo. O cara que ele atingia e que ele queria matar, ele matava. E isso fazia como? Sabendo GPS do celular do cara, né? Aí em determinado momento, o Hezbollah decidiu, vamos acabar com o celular, vamos usar pager, né? Que pager é um negócio que já foi muito usado, o pessoal sabe o que é pager já, né? Eles discutiram tanto esse assunto. Cara, acho que a juventude não pegou, mas eu lembro da época do pager, mas esse assunto foi muito difundido, então saiu em todos os noticiários. Sabe, né? Acho que tem condições de entender. Então, beleza. Então, a vantagem do pager é que, ao contrário do celular, que ele manda e recebe sinal, né? O pager não manda sinal. Ele só recebe. Se você quer falar com alguém, você manda aquele sinal, você liga para a central, manda aquele sinal para o pager da pessoa, o pager da pessoa recebe o sinal, aí apita ali, entrar em contato com fulano, né? Enfim, a vantagem do pager é essa, né? Aí o Hezbollah colocou uma ordem de compra de 3 mil pagers, não sei, um grande número de pagers de uma empresa lá de Taiwan, né? Porque como você pode imaginar, hoje em dia não vende mais tanto pager assim, né? Ninguém mais usa. Era muito usado antes do celular. Antes do celular o pessoal usava muito pager. Hoje em dia não tem muita utilidade para isso. Ainda tem algumas pessoas que usam, mas... Enfim, o Hezbollah quis comprar de uma empresa de Taiwan. Aí o que aconteceu?
uma empresa da Hungria virou para a empresa de Taiwan e falou, olha só, eu quero comprar essa ordem de você. Você, ao invés de fabricar esses peixes, deixa que eu fabrico. Eu fabrico, aí o cara ia pagar para eles não sei quanto, eu não pago mais para você me deixar comigo isso aqui. Beleza, aparecia uma opção de contratação normal, né? E aí, só que a empresa da Hungria, na verdade, não era a empresa, era o Mossad, era um front do Mossad. Tinha uma única moça lá na empresa, né? Que era dona de tudo. Que era dona de tudo, só tinha ela e coisa e tal. Aí, ou seja, o que eles fizeram? Eles fabricaram os pagers e uma parte da bateria do pager eles substituíram por explosivos e mais alguma coisa ali e mandaram os pagers normal. Chegou lá no Hezbollah normal, os pagers funcionavam. O pessoal usou os pagers durante muito tempo e coisa e tal. Tanto que esse tipo de coisa é uma arma que só consegue usar uma vez, né? É lógico que a partir de agora, qualquer compra que o Hezbollah fizer de pager ou de celular ou do que quer que seja, eles vão passar por 1000 aparelhos de detecção, vão testar, vão ver se tem explosivo e coisa e tal. Então isso é uma arma que só consegue usar uma vez. E é por isso que eu digo, o Israel tinha esse pager ali, o pessoal do Hezbollah estava usando, ele poderia usar isso quando ele quisesse. Ele poderia ter esperado novembro, não precisava ter usado agora o ataque dos pagers, né? Podia ter esperado um pouco mais e feito o ataque mais adiante, mas a questão toda foi essa, Israel precisou agir antes por conta da ameaça do Hezbollah fazer um ataque tipo 7 de outubro agora, né? Nesse ano, né? Então, essa foi mais um exemplo aí de excelente atuação do Mossad, e tem vários, né? Tem várias coisas. Aí a crítica se esses peixes podia estar na mão de civis também. Foi só um lote específico? Como é que ficou isso? Foi o lote específico comprado pelo Hezbollah, né? Pode ser que alguém do Hezbollah deixou, sei lá, com um filho, deixou com alguém. Até pode ter acontecido, mas os pagers eram do Hezbollah no final das contas, né? E o pessoal de Israel deixou claro também que era só esse lote que foi implicado. Não foi só do pager, não. Depois teve uma explosão também de radiocomunicadores, aqueles walkie-talkies, né? Também explodiram walkie-talkies também, teve também explosão disso. Mas especificamente foi esse esquema. O Mossad ficava sabendo que o Hezbollah estava comprando determinada coisa, aí ele intercedia lá na compra, né, com a empresa que estava vendendo e coisa e tal, vendia no lugar da empresa e coisa e tal, e entregava os produtos com o explosivo lá para o Hezbollah, e o Hezbollah nem sabia que a coisa existia. Daqui a pouco o líder do Hezbollah é do Mossad também, né? Não duvido nada, né? Tu falou aqui, né, a força lá iraniana. Os caras tentaram botar uma contra-inteligência e quando foi ver os caras era tudo do Mossad, né? Pois é. Então, como que se descobre isso? Agora, outra coisa, também, o Ismail Haniyeh, que era o líder do Hamas, que foi morto lá no Irã, né? Como é que sabia o quarto que o cara estava? O quarto que o cara estava explodiu. Nenhum dos outros quartos. Alguém sabia disso, né? Eles plantaram o explosivo 2 meses antes, né? Pois é. E no quarto que o cara ficaria. Dentro de uma instalação que é um quartel-general das forças revolucionárias islâmicas do Irã, lá, um quartel desse pessoal. Aí tem um prédio grande que eles usam justamente para receber esse pessoal que é considerado de alto risco. Não vai botar o cara num hotel na cidade, porque um hotel da cidade pode ser atacado, né? Então fica dentro do quartel esse prédio e alguém entrou lá e botou o explosivo no quarto já. Ou seja, eles têm muito controle, tem muita informação sobre o que acontece ali. Não, então, e tem muita gente já plantada ali dentro dessas forças, né? E aí eu te fiz essa pergunta, dando esse destaque para o Mossad. Isso tudo não fez Israel perder um pouco a mão e evoluir de um conflito somente contra o Hamas para um conflito direto com o Irã? Em que momento isso aconteceu? Ou se você acha que não perdeu a mão? Qual é a tua visão? Não, então, é o que eu falo. Eu acho que era inevitável isso, que ia acontecer em algum momento, entendeu? Tem muita gente que critica o Netanyahu por isso, tem muita gente que fala sobre ele ter perdido o controle desse conflito, de estar escalando o conflito, e agora tem gente preocupada com a possibilidade do Irã tá avançando em direção a armas atômicas, né, a mísseis atômicos e coisa e tal, mas a verdade é a seguinte: o Irã sempre esteve por trás desse negócio. Não tem como evitar isso daí. Em algum momento ia haver o conflito de Israel com o Irã, né? Eu não sei como que isso vai acabar, mas que era inevitável, isso era. O fato o Hezbollah parece que já está totalmente incapacitado ali no sul do Líbano. Israel está conseguindo avançar no sul do Líbano.
as informações que a gente tem é que a maior parte dos terroristas do Hezbollah já estão fugindo de lá em direção à Síria para reagrupar, o que não é uma coisa boa para Israel, tá? Israel queria realmente destruir o Hezbollah no sul do Líbano. Se eles fogem dali, ele não conseguiu destruir o Hezbollah. Quando ele sair dali, o pessoal vai voltar para a mesma posição, né? Então, assim, eu acho que Israel, de fato, teve uma ampliação. O Hezbollah é muito maior do que o Hamas, é muito mais complexo em termos de ataque, né, em termos de lidar com ele, mas era uma coisa inevitável e que Israel está fazendo muito bem nesse momento. Sim. Agora, esse inevitável, né, a gente olhando, né, pelo interesse, por tudo que envolve Israel, a gente consegue perceber tudo isso que você está colocando, né? Uhum. Só que quem critica Israel vê de uma forma totalmente diferente. Inclusive, se a gente for trazer os Estados Unidos para o nosso papo, né? A gente sabe que já há muitos anos tem toda essa questão com o Irã, né, cara? Essa preocupação do enriquecimento de urânio e tal. Então, há quem diga que a gente vai acompanhando aí, né, as análises, que seria até mesmo não só uma defesa de Israel, que Israel está fazendo isso, né, provocadamente e tal. E como é que fica isso, né, cara? A ponto de... Acabou, não é mais só um grupo que atacou Israel, agora você está lidando com uma outra nação. No ponto de vista de Israel, esse grupo só me atacou porque ele tinha o apoio do Irã. Então não tem como. E o Irã protege os caras. O Irã coloca os caras dentro, né, da proteção deles. Mas né? Tem uma coisa importante de notar aí, tá? Israel sofreu ataques ali do sul do Líbano, né? E da Síria também. Então, no final das contas, Israel respondeu aos ataques que ela sofreu ali no sul do Líbano e na Síria, né? Então, embora tenha matado um cara que era um oficial da Força Quds do Irã, no final das contas, havia de fato um ataque preliminar contra Israel, né? Por mais que a crítica que algumas pessoas fazem é que Israel teria respondido com muita força, com uma força desproporcional, mas é aquela coisa complicada, porque grupos terroristas eles acabam usando civis também como escudo humano, né? Então não deixa de ser também culpa dos próprios terroristas essa morte de civis que acaba ocasionada ali, né? Sim. E aí, os Estados Unidos, cara, é ele que tá... Pois é, o que eu falo, a visão que eu tenho é a seguinte: esse último ataque que o Irã fez contra Israel, na verdade, Israel até gostou dessa história, porque Israel está querendo um pretexto para acabar com o programa nuclear do Irã. E agora Israel tem esse pretexto. Pode retaliar, pode atacar alguma coisa ali no Irã, provavelmente vai atacar as instalações nucleares do Irã, né? Porque, de novo, quem atacou primeiro foi o Irã, quem lançou mísseis a partir do Irã em direção a Israel foi o Irã. Israel respondeu depois com mísseis contra o Irã, né? Então, essa é a temática da coisa. Agora, abriu a possibilidade de Israel, de fato, atingir o potencial nuclear do Irã. Uma coisa que muita gente tem falado que seria uma saída dessa coisa toda, que talvez os Estados Unidos estejam buscando também isso, é uma espécie de troca de poder no Irã, né? O Irã já há algum tempo, o regime dos ayatollahs já não é tão popular quanto foi, tá? Logo que teve a Revolução Islâmica, né, lá em 79, era muito popular, o pessoal gostou muito, o pessoal achava muito bacana e coisa e tal, mas com o passar do tempo, aquela coisa como a polícia de costumes do Irã, né, que começou a bater em moças que não estavam usando o hijab corretamente, que não estavam usando o véu corretamente, teve várias garotas que morreram aí nesses protestos. Então já existe no Irã uma insatisfação muito grande com o regime, talvez esse seja o caminho mais fácil. Teve um comunicado hoje do Shah, o descendente do Shah que foi deportado lá do Irã, que perdeu o poder lá do Irã, ele mora hoje nos Estados Unidos e ele fez um discurso muito bacana conclamando o Irã a voltar ao secularismo, né, abandonar a Sharia, abandonar essa parte religiosa da coisa como instituição de governo, evidentemente. O pessoal que é muçulmano vai continuar sendo muçulmano, não é isso?
mas deixar de ter religião no governo, né? E acabar com essa insanidade de brigar contra Israel, que a essa altura do campeonato todo mundo já viu no Irã que não consegue fazer nada, né? O Irã vai ficar eternamente gastando dinheiro, né? Ele falou muito bem que os ayatolás lá gastam uma fortuna com um programa nuclear que não traz nenhum benefício, e as escolas iranianas estão abandonadas, o serviço público iraniano está abandonado, esgoto, água, esgoto vocês não têm, porque está tudo sendo gasto com uma guerra que não traz nada para o Irã, né? Uma guerra que não ajuda em nada a população do Irã. Então existe sim uma revolta grande no Irã. Vai ser suficiente para mudar o regime? Eu não sei. Mas que essa é uma saída que provavelmente os Estados Unidos e Israel querem, certamente. E aí como é que tá? Assim, todo esse investimento, né, que o Irã está fazendo para poder ter esse potencial nuclear. Qual é o nível de evolução? Isso é uma realidade? O que isso coloca o Irã? Tudo bem, seria mais uma potência nuclear, né? Isso já diz muito, né? Não precisa nem aprofundar muito, mas por favor, me detalhe mais isso. Pois é, o Irã, ninguém sabe se ele tem a bomba ou não, ele está trabalhando nessa bomba, ele certamente tem capacidade de gerar essa bomba atômica, mas seguidamente ele foi impedido de fazer isso, né? Teve uma série de até acordos que ele fez com os Estados Unidos para não seguir nesse caminho, mas não se sabe se ele tem ou não. Um ponto importante aconteceu alguns dias atrás, quando foi registrado um terremoto lá no Irã. Teve um terremoto numa cidade do interior do Irã, um terremoto de 4.4 na escala Richter, né? E ninguém sabe o que aconteceu. Pode ser um monte de coisa, pode ter sido um terremoto mesmo. A região ali do Irã é uma região geologicamente instável, de vez em quando tem terremoto lá mesmo, pode ter sido algo natural. Mas podem ser outras duas coisas. Pode ser Israel atacando uma instalação subterrânea do Irã de alguma coisa. Israel já fez isso no passado, pode ter feito de novo. Não atacando por mísseis, mas atacando por sabotagem, né? Fazendo sabotagem nessa instalação, explodindo a instalação, pode ser isso. Ou o que está sendo mais cotado, que é o Irã ter feito um teste nuclear, né? Se você faz um teste nuclear hoje em dia, você não pode fazer esse teste aberto. Você tem que fazer num buraco. Você geralmente faz um poço muito fundo e experimenta a bomba nuclear ali, e uma bomba nuclear de alta potência pode dar exatamente esse tipo de resultado, um tremor de terra, um terremotozinho, né? Então, não se sabe exatamente o que aconteceu, certamente estão avaliando esse tipo de coisa, e imagina-se que Israel em algum momento vai fazer uma retaliação ao Irã por conta do último ataque que o Irã fez a Israel. Mas o que vai ser esse ataque, o que vai visar, qual vai ser o objetivo, a gente ainda não sabe como é que vai ser isso. Sim. Essas bases, né, assim, você diz, né, que pode ser um ataque de Israel que provocou isso. Agora, se não tivesse esse conflito ali em Israel, como é que fariam para parar o Irã? Bom, já fizeram algumas vezes, né? Israel já fez ataques diretos em instalações iranianas de produção nuclear e coisa e tal, isso já foi feito no passado. Teve o caso muito conhecido do Stuxnet, que é um vírus que foi desenvolvido nos Estados Unidos, né, que atacava as centrífugas que faziam enriquecimento de urânio do Irã, cara. É impressionante, foi um vírus que infectou um monte de computadores no mundo. Tinha computador aqui no Brasil infectado com esse Stuxnet. Só que ele não fazia nada. Em qualquer computador do mundo ele não fazia nada. Mas quando ele identificava que ele estava rodando num computador que era em Irânia, né, Farsi, a língua deles lá, né? Em iraniano, e que era um computador que estava controlando as centrífugas, ele começava a mandar controles determinados que destruíram as centrífugas todas de urânio do Irã com vírus, né? Uma coisa realmente impressionante que Israel e os Estados Unidos conseguiram fazer também, infiltrando isso lá. Então já teve várias ocasiões desse tipo de coisa, né? Mas é lógico que a cada contratempo que o Irã tem, ele toma medidas também. Hoje em dia, todas as instalações nucleares do Irã são no subsolo, a muitos metros de profundidade. Então, tipo, um avião de Israel indo lá e lançado coisa não vai ser suficiente. Tem que ser uma bomba, uma bunkbuster muito grande, muitas bombas, uma só não vai resolver o problema. Então, assim, não é uma coisa simples de fazer, né? Talvez Israel faça isso agora em resposta ao Irã, mas a gente não sabe ainda se vai ser esse o resultado. Tem até gente falando que o Irã teria negociado com Israel, que na verdade toda essa ofensiva israelense contra o Hezbollah é porque o Irã teria abandonado o Hezbollah.
Existe essa possibilidade? Existe. Eu não creio que seja uma coisa fácil de fazer, não, mas pode ser que seja isso. O Irã, na verdade, quer paz com Israel, já viu que vai perder essa guerra, então não quer brigar com Israel, e entregou o Hezbollah para Israel como honra. Prêmio de consolação. Destrói o Hezbollah, aí você fica satisfeito, aí fica quieto aqui, deixa que sai os dois para cada lado. Não, e limpa a honra de Israel. E limpa a honra de Israel, exatamente. E o Irã teria feito aquele ataque contra Israel, que na verdade acabou causando bem poucos danos, né? Embora tenha sido um ataque muito impressionante. Não sei se você viu no dia do ataque, eu fiz até uma live, vários vídeos de mísseis do Irã caindo em Israel e coisa e tal, mas acabou que o número de coisas danificadas foi relativamente pequeno no final das contas, né? Sim. Agora, dois cenários ali. Você colocou, né, essa possibilidade que o Irã tivesse abandonado o Hezbollah. E o Irã ganha o que com isso? Ele vai ficar tranquilamente desenvolvendo o teu programa nuclear? Israel ia permitir? Que acordo é esse, né? O que Israel ganhou com isso é justamente tirar o Hezbollah lá do sul do Líbano, né? O que o Irã ganhou? O Irã pode ter ganhado justamente isso, deixar em paz, o governo terminar ali, ficar em paz lá no canto dele. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu acho pouco viável. Eu acho pouco viável. Exatamente. Está circulando essa ideia, mas eu também concordo que é pouco viável. Porque teria que Israel aceitar, né? O Irã continuar o seu desenvolvimento e daqui a pouco fica mais difícil ainda para Israel, né, combater o Irã. Se agora já é difícil, imagina depois de um tempo. Pois é, mas veja, Israel também tem... Bom, tudo indica que Israel também tenha a bomba atômica, né? Então, se o Irã fizer um ataque nuclear com Israel, fica aquela questão de destruição mútua assegurada, né? Não é o ideal para todo mundo, mas provavelmente não vai mudar muita coisa. Mas eu concordo contigo, eu acho pouco provável que Israel deixe o Irã ficar com o programa nuclear dele lá. O que pode ter acontecido é que se realmente o governo do Irã está muito mal das pernas, está muito frágil, né, por críticas internas, né, o pessoal às vezes costuma não dar muita força para isso, dizer que, não, crítica interna não tem problema para o ditador é ditador, ele continua no poder com crítica interna, mas a verdade é que quanto maiores são as críticas e mais tempo o ditador fica com essas críticas, é mais difícil para ele governar. Ele começa a ter auxiliares que começam a ficar do lado do povo. Então, assim, é complicado. Eu não sei como é que está a situação no Irã, mas existe essa possibilidade de eles estarem tão frágeis que estão aceitando um negócio desse. A gente deixa em paz, acaba com esse pessoal, mas vocês param também de atacar a gente. Não sei. Tá.